Pânico é um marco na história do terror, e saber que depois de 30 anos ainda estão lançando filme novo do Ghostface é simplesmente loucura. Uma das franquias mais queridas pelos fãs chega ao seu 7º filme. Mas será que depois de todo esse tempo eles ainda têm histórias pra contar? Ou será que esse filme chegou pra ser o primeiro filme ruim dessa saga? Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas, tipo se você estiver botando a roupa para lavar, ou quem sabe se você estiver passando aquela vassourinha na casa, ou até se você estiver fazendo aquele macarrãozinho no rápido, bem malandro, não importa. O que importa mesmo é a gente bater esse papo hoje sobre Pânico 7. Sim, depois de 30 anos essa franquia continua lançando filme, logo depois da vinheta. Yeah. Depois de muitos anos tentando deixar o seu passado para trás, a nossa Sidney Prescott está de volta, dessa vez como protagonista de novo. No 6º filme teve uma divergência lá de salários, do que ela queria ganhar, do que os caras queriam pagar, e ela acabou não participando. Ela se limita ali a aparecer falando no telefone rapidinho e tchau. Então tudo ficou meio no gelo, a gente pensou, poxa, essas novas protagonistas são legais aí, né, as irmãs Carpenter. Tava até interessante a trama de uma delas ser filha do Billy Loomis, só que aí rolou um bafafá por conta da guerra de Israel e Palestina, né? Que a atriz lá, Melissa Barrera, se posicionou a favor da Palestina. E aí os caras quiseram boicotar ela, tiraram ela, na esperança de que a Jenna Ortega segurasse esse protagonismo. Mas aí a Jenna Ortega apoiou a amiga e pediu pra sair também. O diretor também pediu pra sair. Todo mundo olhou e falou assim: meu Deus do céu, o que vai ser de Pânico 7 agora que o último que saiu apagou a luz, né? Aí começaram a anunciar um monte de gente de volta, a Sidney Prescott, né? A Courtney Cox, a eterna Mônica do Friends, e mais uma galera que já tinha morrido até nos outros filmes passados, tipo o Stu, que era um dos assassinos originais da dupla, né? O ator tava de volta, o Matthew Lillard, mais um monte de gente aí que ia fazer participação, não sei o que lá. Mó doideira. Eu tive a sensação que eles tentaram aproveitar bastante essa vibe da nostalgia, mas aí se ia dar bom ou não, era outra história. Esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers de Pânico 7, mas eu prometo que quando eu for entrar nessa parte eu aviso antes pra você preservar a tua experiência se você quiser. Só que eu vou falar tentando preservar o máximo possível para você conseguir assistir o filme de boa. Não vou estragar a surpresa de quem é o assassino, por exemplo. Fechou? O lance é que a Sidney tá vivendo nessa cidadezinha no interior já há um tempo, né? Ela decidiu deixar os traumas para trás, constituiu uma família ali, ela tem 3 filhas agora, é casada com um cara que é policial, tá vivendo ali super de boa. Até que o Ghostface vai voltar mais uma vez para atormentar ela, como sempre. Se você a machucar, Eu não vou machucar ela até você chegar aqui pra ver. vamos desmascarar esse louco. O lance é que ele vai se basear em referências do passado para fazer os ataques dele e tentar, acima de tudo, atingir a Sidney e pessoas que ela se importa, no caso dessa vez com a filha dela sob risco total. E aí o lance é que a Sidney vai ter que encarar de frente tudo que ela evitou por décadas, né? Todo esse peso de ser uma final girl da vida real, né? Pelo menos no universo dela, já que tem uma leva de filmes lá que chama Facada, que são baseados na vida dela. Tudo isso para proteger a família dela dessa velha ameaça que retorna aí para infernizar a nossa Final Girl. Então assim, é um filme muito consciente de tudo que levou a Sidney até aqui. Ele pega essa jornada dela como se fosse um round final que ela vai ter que enfrentar o Ghostface ali mais uma vez. Nisso ele vai trazer também personagens que a gente já conhece, tipo a Gale Weathers, tipo aqueles irmãos que estavam na turma do Pânico 5 e do Pânico 6, que agora trabalham com a Gale também. E vai trazer alguns rostos do passado de uma outra forma que eu vou falar um pouco mais na parte com spoilers. O mais legal pra mim é que esse filme não é só mais um capítulo pra ganhar dinheiro, pra farmar dinheiro em cima dos fãs, como a gente vê aí em várias franquias, independente do gênero, né? Que às vezes solta uma bagaceira atrás da outra só pra botar dinheiro no bolso a qualquer custo. Não, aqui nesse filme dá pra ver que teve um carinhozinho ali por trás, uma intençãozinha de leve. Isso porque o diretor desse filme aqui é o Kevin Williamson, que é o roteirista de Pânico 1. O Wes Craven era o diretor do original, naquela época ele já tinha nome, né? Já era um cara renomado por conta da franquia da Hora do Pesadelo, mas o roteiro sempre foi desse Kevin Williamson e agora ele assume as rédeas de vez para direção. Então eu já fiquei um pouquinho menos aflito. Quer dizer, eu ainda estava preocupado porque esse
quem sair por último apaga a luz aí que teve por causa de problemas extra-campo, nada a ver com o filme, já tipo tinha cavado na minha mente aquela ideia de que talvez esse fosse o primeiro filme ruim dessa franquia. Sim, eu posso afirmar isso categoricamente. Pânico não tem nenhum filme ruim. E pra minha felicidade, continua assim, porque os meus medos foram vencidos. Pânico 7 tá longe de ser um filme ruim. Estamos há 30 anos sem nenhum filme ruim de Pânico. Nosso recorde é 30 anos. Boa, galera. O Kevin Williamson, que é o cara que inventou a parada toda lá em Pânico 1. A Neve Campbell, que também é a eterna final girl dessa franquia, né? Porque apesar das irmãs Carpenter terem entrado lá, foi legal, eram boas personagens, mas a Sidney Prescott é muito mais marcante, né? Apesar de eu gostar bastante delas e achar que se elas tivessem mais tempo de tela e mais filmes, elas poderiam ficar ali parelhas, tá? E o lançamento agora em 2026 não é por acaso, é justamente quando faz o aniversário de 30 anos da franquia. Então, como o Pânico adora brincar com a metalinguagem, eles jogam isso tanto dentro do filme quanto na divulgação do marketing fora dele. E é claro, como todos os filmes de Pânico, esse filme vai brincar muito com metalinguagem, trazendo elementos que a gente vê na nossa vida, né, no mundo real, aqui pra dentro do filme também. Daqui pra frente eu vou comentar tanto que eu gostei quanto que eu não gostei no filme. Eu vou dar alguns spoilers assim bem sutis, mas eu não vou revelar muito porque Pânico é um tipo de filme que se você conta o final, ele perde a graça. Apesar de ter mortes muito boas que você vai ver ali na construção da trama, o principal elemento pra mim é quem é o assassino. O filme começa com aquela cena do trailer que eu não vou nem considerar spoiler, porque a não ser que você não tenha visto o trailer. É um casal que aluga esse Airbnb que na verdade é a casa onde aconteceram os crimes lá na festa do primeiro filme do Pânico. Eles alugam sabendo dessa informação, é tipo um ponto turístico mesmo, chegam lá, tiram fotos, tem um bonecão do Ghostface e rola obviamente a morte real deles lá. A cena é bem elaborada, dá uns sustos legais, mas foi um pouquinho previsível pra mim alguns elementos. Eu tava assistindo com a minha sobrinha e eu já falava pra ela, tipo assim, olha, quer ver que vai acontecer isso? Porque a gente tava nessa de assistir a saga toda de Pânico juntos, então a gente foi no cinema pra conferir o 7 também. Mas enfim, depois que eles morrem e tal, né, a gente corta pra Sidney e a gente vai ver o desenrolar da história de verdade que a gente vai acompanhar. Tem ali a apresentação de como é a família dela, como é a filha dela, a relação dela com o marido, essas coisas. E vai tomar uns 15 minutinhos de filme, talvez um pouquinho mais. E pra estabelecer pra gente também quem vão ser os suspeitos dessa vez, né, como sempre, de praxe. Eu achei legal como essa história foi construída por causa que ela tem muitas quebras de expectativa. Muitas vezes você tá esperando uma coisa ali e ela vai, ainda sobrou espaço pra surpresa depois de 30 anos, os caras tomam um rumo diferente. Tem uma cena que tipo, eles acabaram de ser atacados pelo Ghostface, aí eles estão naquele momento de juntar forças e ver o que vai fazer agora, e aí depois dessa cena tem um desfecho que é tão surpreendente, mas tão surpreendente que quem falar pra você que imaginou que ia acontecer isso, tá mentindo, porque é muito do nada mesmo. E aí a trama tem uma virada que você fica assim, tipo, nossa, o que tá acontecendo com esse filme? Porque isso nunca aconteceu na franquia antes, eles estão ousados, estão tendo umas ideias diferentes pela primeira vez. Isso é bom, é uma surpresa muito boa, porque eu fui com a expectativa de me decepcionar pela primeira vez com Pânico. Então eu tava esperando um filmeco, assim, qualquer coisa. E esse foi bem divertido, bem legal, e teve ideias bem inovadoras que não tem nos outros filmes da franquia. Ele tem ainda os seus elementos que incomodam, como sempre, tipo conveniências de o personagem estar no lugar errado, na hora errada, aqueles momentos que você fala assim, mano, esse cara tá pedindo pra morrer. O cara fica tipo de costas pro escuro, mó tempo, andando num lugar sozinho, que tá na cara que o assassino tá nas sombras lá de algum jeito, e o cara vai indo pra lá e você fica naquela, não, de novo, que burro. Esses momentos assim me incomodam. E aquele fatídico que tem em todos os filmes, né, que quando o assassino tá de máscara, ele é o Superman. Quando revela a identidade, que tira a máscara, é um bobalhão que não consegue dar 2 passos sem tropeçar, que apanha pra todo mundo, que é desengonçado, entendeu? Então rola isso, que são defeitos que persistem ao longo da franquia, em vários filmes, mas que pra mim já são aceitáveis, fazem parte do charme de Pânico, fazem parte da graça, porque todos os filmes têm elementos de humor e esse daqui também não é diferente. Inclusive na última cena, assim, no fecho mesmo, eu dei risada demais, achei muito engraçado o final do assassino, digamos assim. Agora uma parte com um pouquinho mais de spoilers, porque eu preciso falar uma coisa que me surpreendeu, mas não é tanto spoiler
spoiler assim, porque tá logo no começo do filme. Quando o assassino começa a se comunicar com a Sidney, a gente tem o primeiro plot twist do filme, que é muito legal mesmo, que ela joga aquela de sempre, você vai ficar aí se escondendo atrás desse negócio que altera a voz aí, do número de telefone falso. Aí ele, é verdade, cansei, dessa vez vai ser diferente. E ele faz uma chamada de vídeo com ela. Quando aparece o vídeo, é o Stu, o cara que morreu no primeiro filme com a TV caindo na cara dele e tal. E logo no começo, quando mostra aquele casal lá no Airbnb, eles soltam assim por cima, pincelam uma teoria de que talvez o Stu tivesse vivo, não sei o que. Aí você fica nessa dúvida, será que eles vão fazer um retcon assim tão vagabundo? Ou será que a ideia de ser um retcon tão vagabundo é tão absurda que você nem vai considerar que é verdade? E o filme te coloca mesmo nessa dúvida, será que o cara tá vivo ou não? Porque como o Pânico sempre brinca com esse negócio de metalinguagem, o que impediria eles de estarem fazendo uma sátira, né, às inteligências artificiais que dominam hoje, né, deepfake, que você coloca a cara de qualquer pessoa em qualquer coisa. Então fica nessa dualidade que eu achei que funcionou muito bem. Se ele tá vivo, é legal. E se não for ele e for tipo uma IA, é legal também. É uma situação win-win, não tem como dar ruim. Achei que foi criativo, teve o efeito que eles queriam e a surpresa foi muito boa. As mortes desse filme também estão muito boas, tem mortes assim bem legais, tem mortes mais ou menos assim, né? Mas a primeira morte da turma principal, né, das amigas da filha da Sidney, é muito boa mesmo. Nossa senhora, é uma rasgação de bucho que voa coisa pra todo lado. É bem violento esse filme aqui. Eu acho que o 6 ainda é um pouquinho mais violento, porque o Ghostface é mais íntimo com armas de fogo, né? Um negócio mais brutal assim. Mas aqui não fica muito pra trás não, hein? Agora, atira! Você acertou ele. Ele tá morto. Você tem que ter certeza. Atira na cabeça dele. O mistério desse filme é muito boa, a parte de investigação assim é envolvente, você fica interessado pra saber, ainda mais nessa expectativa de se o cara tá vivo ou não, se essa teoria é verdade ou não. Inclusive isso também é uma crítica a elementos que a gente vê hoje em dia, tipo por exemplo o final de Stranger Things, foi tão ruim que o pessoal começou a teorizar se aquilo era ou não era o final de verdade, só que aqui com essa teoria mais voltada assim pro se o cara morreu ou se ele não morreu, lá do primeiro filme de 30 anos atrás. Muito legal como eles fazem isso, essa metalinguagem do Pânico sempre funciona, é um filme ou outro assim que passa mais batido, tipo o 3, por exemplo, mas o primeiro filme, o segundo e até o quarto são muito bons nisso mesmo, e aqui eles acertaram em cheio também. Eles pegam muito esse negócio do momento, do que tá acontecendo no mundo real pra trazer pra dentro do filme, e dessa vez aqui caiu como uma luva. Os personagens também são bons, a Sidney é boa como sempre, o marido dela também é levemente interessante, ele não tem tanta participação assim, tantas falas, né, mas ele não é um peso morto, não é um banana, é da hora, tem uma piadinha ali amarrada com ele que é bem legal. A filha dela eu achei meio pau mole assim, meio tanto faz, tanto fez. Mas a turma é muito rica assim, né? A turma tem vários personagens interessantes. Nada que você vai assim se importar com a morte deles assim, falar, meu Deus, fulano morreu, não. Não é isso. Mas eles são minimamente interessantes pra você acreditar que são pessoas de verdade, entendeu? Não são assim totalmente genéricos e unilaterais. Tirando um carinha lá que é fã de True Crime. Nossa, esse sim é muito assim, uma coisa só, sabe? O personagem dele, só aquilo ele tem pra oferecer. E até um menino que faz aquela série lá do The Boys, o Gen V, tá no filme também. Nossa, bem qualquer coisa esse personagem. Mas o filme constrói tão bem essa parte do whodunit, né, de quem é o assassino, que me envolveu a ponto de eu não acertar. Eu não consegui acertar quem era o assassino desse filme. E isso foi muito legal, porque geralmente, quando eu assisti assim pela primeira vez, né, a maioria dos Pânicos, eu acertava o assassino. Nesse aqui, não, mas tem um pontinho ali ou outro que eu não quero falar pra não estragar, mas acertei uma porcentagem, digamos assim. Ah, que maneiro. É um sensor de movimento. Resumindo, Pânico 7, felizmente, não é o primeiro filme ruim da franquia. É bem bom. Inclusive, vou dar uma nota aqui 7,5. Não vou cravar ainda a nota, porque faz tipo 1h30 que eu assisti o filme. Então, vim correndo pra gravar, pra soltar tudo fresquinho da minha mente, sem dar spoiler pra não estragar, né? Ou dando um pouquinho de spoiler, né? Vocês me perdoam nessas, né? E já vou cravar aqui também, eu não tenho dúvidas que esse 7º filme vai dar certo. Então, pode esperar que vem Pânico 8 por aí daqui a um tempo, hein? Prepare que vai ter mais muitos anos de Pânico. E você curte a saga Pânico? Você já assistiu o 7º filme? Comenta aqui pra eu saber, que eu tô curioso pra saber a tua opinião. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então se você gostou, já sabe. Manda pra um amiguinho ou pra uma amiguinha. Você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho.